Oi, pessoal! Quanto tempo! Vim gravar aqui uma palavra que eu meditei, que eu fui no Porto domingo, e aí eu tava meditando nessa palavra, e eu pensei, eu preciso gravar essa palavra. Cheguei do trabalho agora, nem almocei, falei, deixa eu gravar isso aqui. Gente, Gálatas capítulo 2, muito bom, maravilhoso. Gálatas capítulo 2, versículo 19, diz assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Vamos pensar isso aqui. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ou seja, a própria lei me condenou, né? Há duas coisas que a gente pode ver aqui. A primeira, mediante a lei, eu morri para a lei. Ou seja, para a lei eu fui condenada, não tem jeito, eu não fui aprovada pela lei, não fui. E mediante ela, eu morri. Ou seja, por quê? Porque quando Cristo morreu, pagando todo o pecado que eu cometi, ou seja, a lei fica satisfeita. Por quê? Porque eu paguei pelo que eu fiz. Na verdade, assim, eu merecia pagar, mas é Cristo quem pagou. Então, mediante a lei, eu não somente fui condenada por ela, como também já não devo nada para ela. Por quê? Porque Cristo pagou, tá? Então, mediante a lei, morri, não devo nada para a lei, ela não pode me cobrar de nada, tá? A fim de viver para Deus, ou seja, por que eu morri a fim de viver para Deus? Porque quando a lei estava em vigor na minha vida, ela era um problema entre eu e Deus. Porque se eu não cumprisse ela, eu permanecia na injustiça. E aí eu não podia ter comunhão com Deus. Não havia relacionamento. Por isso que no Velho Testamento os homens tinham que sacrificar animais e aspergir sangue em cima da Arca da Aliança, onde se encontravam lá dentro os objetos que representavam a rebeldia do homem, né? E já tem muitos vídeos que eu falo sobre isso, depois você pesquisa. E o que acontece? Aí fazia com que Deus pudesse se relacionar com o homem. Então, mas a lei era um grande problema, porque era necessário fazer esses sacrifícios continuamente para que o Deus pudesse se relacionar com o homem, porque o homem permanecia no pecado. Então, a lei me fazia pecadora, né? E o que acontece? Hoje eu não devendo nada para a lei, nada mesmo, eu consigo ter um relacionamento com Deus como o véu rasgado. Eu consigo ter um relacionamento com Deus sem impedimentos algum. Não há lei entre eu e Deus. Entre eu e Deus só há Cristo, né? E Cristo, ele não somente foi o cumpridor da lei, como pagou pelo meu pecado e hoje é aquele que está em mim e eu nele, fazendo com que o Espírito de Deus habite em mim. Então, assim, entre eu e Deus não há mais lei, só há Cristo. E Cristo é essa ligação que eu tenho com Deus, né? E diz assim, estou crucificado com Cristo. Então, aqui, isso é o que completa o que a gente está falando, né? Estou crucificado com Cristo, ou seja, morri. É aquilo que fala em Romanos 7, né? Romanos 6 e 7, que fala sobre o fato da pessoa ter morrido, não há como ela cumprir a lei mais, porque ela está morta. Então, eu fui crucificada com Cristo, ou seja, eu morri, eu não somente paguei pelos meus atos, paguei assim, Cristo pagou, né? Mas ele me representou, então sou eu que paguei. Eu não somente paguei pelos meus atos, como continuo morta, porque minha velha natureza morreu. Então o que acontece? Não tem como eu ser cobrada de nada uma vez que eu tô morta, né? Quando Romanos 7 fala sobre isso, sobre uma mulher estar casada e ligada neste casamento com o marido, e se o marido morrer, ela já não está mais ligada à lei, por quê? Porque ele tá morto, não tem como cobrar dele nada. Morreu, tá? Então pronto, estando com Cristo crucificada, o meu relacionamento com Deus é livre completamente, ou seja, eu e ele não há impedimentos no meu relacionamento com ele. E isso cabe, pessoal, na nossa vida cotidiana, quando você as suas falhas, você coloca elas entre você e Deus, está totalmente errado. Não há falhas entre você, as suas falhas não se colocam entre você e Deus. Eu falhei, Deus vai me deixar de abençoar. Não, você não está na antiga aliança, você está na nova. Na nova aliança, Cristo pagou pelas suas falhas, sejam elas de hoje, de ontem ou as de amanhã. As suas falhas foram pagas por Cristo, então não há nada que possa impedir Deus de te abençoar, tá? Mas eu posso continuar sendo falho? Olha só, com certeza você não quer ser assim. A gente é falho, não é por força própria nem por vontade própria, mas por causa da carne. Mas o fato de nós sermos salvos faz com que a gente deseje fazer o bem, ainda que a gente não consiga. Romanos 7 também fala sobre isso. Por isso que a natureza de Cristo está em nós para nos transformar, tá bom? Mas nada vai impedir Deus de te abençoar, porque não há mais lei entre você e Deus, não há uma condicional mais, ok? Só há Cristo. E nós estamos crucificados, então entre nós e Deus só há o favor de Cristo, tá? Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele morreu minha morte e me deu a vida dele, né? Ele deu a vida, por isso que fala que Cristo vive na gente, porque ele me deu a vida dele. Como assim? Porque Cristo, a Bíblia fala, quando Jesus fala em Mateus que ele veio cumprir a lei,
ele está falando dele mesmo, não está falando de nós, está falando dele. Ele cumpriu a lei. Então, todo aquele que cumprisse a lei, no Novo Testamento, no Velho Testamento, todo aquele que cumprisse a lei era beneficiado. Mas a Bíblia diz que não houve nenhum homem que cumpriu, certo? Ok. Jesus cumpriu a lei, então ele foi completamente beneficiado. E o que aconteceu? Eu não cumpri a lei, então eu merecia a morte. O que a gente fez? Trocou de lugar. Jesus morreu, porque eu merecia, e eu fiquei com o merecimento que ele tinha de ter cumprido a lei, ou seja, ele cumpriu a lei e foi merecedor de todas as bênçãos, e ele deu esse favor para mim, ou seja, eu hoje é quem mereço receber as bênçãos de Cristo porque ele cumpriu a lei, e ele tomou a minha morte porque eu errei, ou seja, nós trocamos de lugar. Então ele diz, Cristo vive em mim. O que significa? A vida de Cristo continua aqui, só que em mim. Por isso que a primeira carta de João diz que o qual ele é, somos nós neste mundo, porque ele deu a vida dele para nós, ou seja, tudo que Cristo merece, hoje você merece. Todo o cumprimento da lei que ele efetuou, e todos os benefícios que ele merecia receber, ele nem usufruiu, ele deu para você, porque ele morreu a sua morte, depois subiu aos céus vivo, mas deixou para você todos os benefícios que ele alcançou com o cumprimento da lei. Isso está em Romanos 8. Aí diz assim, então nós continuamos como Cristo nesse mundo, sendo abençoados como ele deveria ser abençoado se estivesse entre nós aqui em carne, né? E diz assim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Presta atenção, pessoal, no original não está pela fé no Filho de Deus. Eu achei isso o máximo, domingo eu estava estudando isso. Está pela fé do Filho de Deus, é diferente, coloca o Filho de Deus como o sujeito da frase. Não é uma fé nele. No original tá, eu vivo, hoje na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, ou seja, a fé dele. Porque assim como ele me deu a vida dele, eu também herdei a fé que ele tem. Ai, Jesus, isso é muito forte, gente. Por isso que em Hebreus capítulo 12, diz que ele é o autor e consumador da fé. Ou seja, tudo que era necessário para a gente receber por fé, ele executou. Ele é o consumador da fé. Por que é consumar? Chegar ao fim. Então, tudo que era necessário ser feito para receber algo espiritual, ele fez, ele consumou. E essa fé dele, eu herdei. Eu não só herdei a vida dele, eu herdei a fé dele. Então ele diz, a vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, a fé que o Filho de Deus, que Jesus tinha. Quando eu falo que estava entre nós, vocês conseguem entender, né, gente? Eu não preciso ser literal aqui. Ah, ele estava entre nós, mas ele ainda está. Eu sei, no estado que ele estava antes, há 2000 anos atrás. O que eu quero dizer? Naquela natureza que ele estava antes, daquela forma como ele andou aqui. Tô falando dele, eu sei que ele ainda é homem, eu sei que ele ressuscitou com um corpo glorificado, eu sei. Eu tô falando daquela situação que ele estava aqui há 2000 anos atrás, ok? Naquela situação, ele andou com uma fé, certo? A vida dele, perfeita, gloriosa, executando a lei e com aquela fé. Tudo aquilo eu herdei. Então eu herdei as bênçãos dele, eu herdei a fé dele, eu simplesmente dou continuidade nesse mundo, na vida dele. Então hoje, quando a gente fala de fé, o salvo, ele recebe a própria fé de Jesus. Isso é tão, mas por que eu não desfruto? Gente, isso tem muito a ver com a verdade. Eu estava pregando no sábado até numa reunião de mulheres e a gente estava falando sobre isso. Aquilo que é verdade para você é o que vai acontecer. Se é verdade para você, como muitos lugares acredita-se que Deus não cura, Deus usa a doença para tratar as pessoas. Se aquilo é uma verdade para aquela pessoa, eu, na minha opinião, acredito que aquela pessoa vive assim. Porque a Bíblia diz, a fé que tu tenha para ti mesmo. E o que ele está falando ali? Se a Bíblia se completa, se aqui ele está falando que a gente que é salvo na carne vive na fé do Filho de Deus, como é que de repente ele vai dizer lá que a fé que eu tenho para mim mesma? Mas fala, mas peraí, tá falando de duas fés? Tá falando da minha fé e da fé do Filho de Deus? Não, é que isso se completa. A fé do Filho de Deus foi dada a mim. Eu tenho a fé do próprio Jesus em mim, ok? Eu consigo crer como ele crê, como ele creu, como eu estava andando como a gente, ok? Mas eu consigo crer como ele creu. Mas quando ele fala a fé que tu tenha para ti mesmo, tá falando da confiança. Ou seja, do que ele tá querendo dizer? Não quero me enrolar aqui. Vamos lá se vocês me entendem.
essa confiança que eu tenho do que a Bíblia diz quem eu sou, ou do que a Bíblia diz que eu tenho. Você tá percebendo? A Bíblia fala que de todas as enfermidades, Deus nos curou de todas as enfermidades, nos curou de todas. E por quê? Porque Cristo, no sacrifício dele, carregou as nossas enfermidades juntas, porque as enfermidades entraram no mundo quando o pecado entrou, né? Ela veio junto, ela veio justamente para castigar o homem do seu estado de pecado, tá? Então o que acontece? Como a gente foi perdoado, automaticamente a gente foi curado. Então assim, se eu creio nisso, é isso que eu vivo. Se eu não creio nisso, não é isso que eu vivo. Então eu vivo consoante a minha confiança, eu vivo consoante o que é verdade pra mim. O que é verdade pra você, porque a verdade ela é uma só, mas você pode conhecer ela não 100%. Gente, quantas igrejas evangélicas pregam hoje que a salvação é pelas obras? Eles até falam, salvação pela graça. Mas quando eles vão pregar mesmo, eles estimulam as pessoas a fazer o que é bom, senão elas vão pro inferno. E aquelas pessoas têm aquilo como uma verdade. A verdade não é essa. A verdade é que aquele que crê é salvo, independente das suas falhas. Mas eles recebem uma informação e têm aquilo como verdade. Então eles vivem em condenação, não conseguem se livrar do pecado, porque o pecado você só se livra dele quando você crê que você é salvo incondicionalmente. É assim que o pecado vai embora. O pecado não vai embora enquanto você entender que você precisa mudar. O pecado vai embora. Quer dizer, você pode reconhecer que é necessário uma mudança em você, não é isso. Eu tô falando sobre o esforço. Enquanto você tentar se esforçar na sua própria justiça para ser diferente, esquece. Nada vai mudar. Quando você reconhece que você foi salvo pela graça, pelo amor incondicional de Deus, essa informação, essa verdade te liberta. É a verdade que liberta. Então, quanto mais verdade você entender, mais livre você será, tá bem? Então, o que acontece? Hoje a gente anda na fé do Filho de Deus. E se eu creio nisso, se eu confio nessa verdade, eu simplesmente vou usufruir dessa verdade, ok? E eu tenho vivido na minha vida muito essa questão da fé do Filho de Deus, assim. Eu tenho experimentado coisas, assim, que há muito tempo eu não experimentava, assim, vitórias e conquistas mesmo, assim, que você pensa, meu Deus, é uma coisa que é herança do salvo, não tem nada a ver com o nosso esforço mesmo. E aí, vamos lá, gente. Na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim, ok? Isso é uma informação que a gente lê rápido, mas é uma formação muito gloriosa. Ele me amou e se entregou por mim. E nós estamos falando, ele pôs aqui no passado, né? Me amou. Por que ele pôs no passado? Porque Cristo se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz isso. Caramba! Gente, eu vou falar por experiência pessoal, né? Não quero demorar muito, que hoje em dia as pessoas não gostam de ouvir muito. Então eu procuro ser breve nos vídeos. Aliás, gente, rapidinho, deixa eu comentar uma coisa. Muitas pessoas falam pra mim, pastora, grava uma vez por semana. Tá corrido o seu tempo? Tá corrido o meu tempo, gente. Mas eu não parei de gravar uma vez por semana por isso. Eu parei de gravar uma vez por semana porque eu não sinto de gravar tanto mais. Eu sinto de gravar... palavras eu tenho todos os dias na minha vida, mas eu não sinto de gravar tudo. O meu canal tem muitos vídeos, as pessoas não assistiram tudo que tá ali. Tem muito vídeo, muita coisa gloriosa. Eu continuo congregando, continuo tendo os meus irmãos compartilhando palavra e tudo mais, e estudando, tudo maravilhoso. Eu continuo pregando, né? Eu já falei isso. Mas eu não sinto de gravar toda hora uma palavra. Então, assim, eu tô gravando consoante aquilo que o Espírito Santo realmente me toca no coração, tá? Foi uma fase que eu gravei muito, agora não tô gravando muito. Mas, assim, as palavras de Deus, elas se renovam, elas não envelhecem. Então, assim, tanto as pessoas, com certeza a maioria não ouviu tudo que tá no meu canal ainda. E com certeza também a maioria poderia ouvir de novo muitas coisas que eu vi. Gente, tem uma palavra na minha vida que ela tá... Foi em 2007 que Deus me deu. Faz 11 anos que eu estudo essa palavra. Você acredita? 11 anos. Tem outra que eu estudo, foi em 2009 que Deus me deu. Faz 9 anos que eu estudo ela. Outras que há 2 anos. Eu estudo essas palavras há anos, igual. Eu continuo indo lá. Então, assim, a palavra de Deus, ela não envelhece, ela se renova. Então, eu tenho palavras que eu estudo há 10 anos a mesma. E ela sempre abre de novo. Você acredita nisso? Há 10 anos, 9 anos, eu tenho muitas experiências com isso. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam, tá sem tempo? Não, realmente tá corrido o meu tempo. Mas não é por isso que eu deixei de gravar. Porque eu conseguiria sim tempo para gravar. Tranquilo, eu tô gravando consoante ao que Deus me indica, tá? Agora, essa informação de Jesus me amou, no passado, então eu tenho vivido... Cada vez mais na minha vida, eu percebo que quanto mais a gente envelhece, menos amigos a gente tem. A gente vai filtrando, né? Minha mãe diz isso pra mim. Com o tempo, conforme você vai envelhecendo, vão ficando poucos. Poucos que você realmente, com o tempo, provou e aquilo é amigo de verdade.
Mas por quê? Porque não somente porque a gente percebe quais são as amizades de verdade, mas porque também nós nos tornamos um pouco mais impacientes quando a gente fica mais velho, a gente já não tem muita coisa de ficar carregando tolerância e tudo mais. Mas a gente não tinha que ser assim, o que a gente tinha que ser... A gente tinha que ser perfect, irmãos, perfeitos. Mas isso é uma coisa que Deus está trabalhando em nós. Mas nós não temos tanta tolerância, né? A gente vai filtrando cada vez mais nossos relacionamentos. E eu acho incrível Jesus morrer por pessoas que são más, por pessoas que a gente às vezes não tolera, por nós mesmos. Porque meu Deus, todo dia eu vejo uma coisa em mim e falo, gente, como Deus me ama, né? Quantos defeitos que a gente tem, quantas maldades que a gente tem. Então, assim, que me amou e se entregou por mim, é tipo assim, me amou por quê? Se a gente faz de tudo no mundo pra merecer o amor, a gente faz de tudo, pessoal, para as pessoas gostarem da gente. Quando a gente vai envelhecendo, cada vez a gente faz menos, né? Mas a gente continua fazendo, não tem jeito. Nos relacionamentos a gente tem que se doar um pouco. Quando a gente não se doa nada nos relacionamentos, esquece, aquele relacionamento não vai dar em nada. A gente tem que se doar um pouco. E é incrível que Deus ele se doa 100% e o que ele recebe dessa doação dele é mínima. As pessoas louvando, eu te amo, é tudo mentira, pessoal. Ninguém ama a Deus como Deus nos ama. Eu acho que nem chega a isso. Eu acho que a gente consegue adorar a Deus. Amar é difícil. O ser humano não sabe amar, né? Porque amar mesmo, você não precisa de motivos. Se eu disser eu amo a Deus, mas é claro, Deus te abençoa muito, Deus amou você. A Bíblia fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Óbvio, eu consigo dar pra ele porque ele me deu, mas será que eu conseguiria amar ele sem conhecer ele? Pois próprio Deus fez isso por nós assim, claro que ele nos conhecia, mas nos amou sem a gente realmente prometer nada, dar nada e sem nunca conseguir dar realmente o que ele nos deu. Então, essa informação é muito, muito gloriosa e gratuita, porque é aí que a gente entende graça. Por que ele me salvou gratuitamente, sem as minhas obras? Porque ele me amou. E assim, quer saber? Eu expliquei tudo isso, ainda assim vai ser difícil da gente entender, né? Porque a gente não entende o amor, porque a gente não sabe amar. A gente só consegue perceber um pouco do amor de Deus quando a gente entende que a gente é salvo de graça. Aí você consegue entender, what? Nossa, isso é amor mesmo. Vamos lá, né, gente? Que eu também tenho que almoçar. Vamos lá, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Que justiça é mediante a lei? Ou seja, se... Vamos traduzir aqui, uma das traduções para a palavra justiça é direito. Se o direito de receber, vou deixar bem aberto, se o direito de receber salvação, se o direito de ser abençoado, se o direito de ser perdoado vem mediante a execução da lei, ele falou, então Jesus morreu à toa. É ou não é? Para que Jesus pagou o preço dos meus erros, se na realidade seria pelos meus acertos que eu ia ser salva? Não faz sentido Jesus ter vindo. Pessoal, aliás, assim, não faz sentido você precisar de um salvador se na realidade você precisa se salvar. Não, mas você sabe o que é? As pessoas dizem, não, mas Jesus veio porque aí... ele nos deu o primeiro perdão de pecados e tal, mas ali por diante, a gente não tem ali por diante, pessoal, porque ali por diante é para a natureza humana, Deus está fora do tempo, meu, a gente tem que entender isso. Para Deus, a Bíblia diz no Gênesis capítulo 2, que no 7º dia Deus descansou de todas as obras. Você sabe do que ele descansou? Do que está acontecendo agora. Deus terminou tudo lá no 7º dia. Então, assim, você consegue entender que Deus não tá no mesmo tempo que a gente? Para ele, tá tudo acabado. Ele diz, eu sou Deus que anuncia o fim desde o começo. Para Deus, tá tudo terminado. Então, Deus resolveu a sua vida de pecado na cruz há 2000 anos atrás. Você já foi perdoado. Você já está salvo. Isso é uma coisa já está resolvida. E, percebe? Então, assim, não tem essa de até aqui ele me perdoou. Agora daqui para frente para quem? Para você que é ser humano. Para Deus não existe isso. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, que às vezes eu falo rápido, eu falo uma passagem errada. Aí depois falo, oh my God, eu não vou filmar tudo de novo, deixa. Mas Hebreus capítulo 10 fala que ele nos perdoou para sempre. Que ele nunca mais se lembrará dos nossos pecados. Está falando de quem? De quem creu na altura e de quem ainda ia crer. Tá? Então a salvação, o direito de receber a salvação está na morte de Cristo, está no fato de ele ter pago os seus pecados pela morte dele e dado a vida dele para você. Então, gente, a continuação da nossa vida é a própria vida de Cristo em nós e é uma vida que nós executamos na fé do Filho de Deus. É a fé que ele deu para nós. Nós temos a fé do Filho de Deus dentro de nós. Todas as coisas nós podemos fazer em Cristo. Receber em Cristo, né? Tudo claro, consoante a vontade de Deus, é claro que é isso. Mas
Quando a gente julga que, eu não tô crendo muito, eu não tô confiando muito, não. Essa fé tá dentro de você. A verdade, o que você tem que fazer é questionar... O que você tem que fazer é questionar a verdade que está dentro de você. Se você realmente está confiando na verdade que é verdade, ou numa verdade que os outros criaram, ok? Gente, era isso que eu queria partilhar com vocês. Agora eu vou almoçar. Beijo pra vocês, até a próxima. E tamo ligados, tamo juntos. Beijo.